humanos doloridos! Hoje eu vim falar para vocês sobre Joseph Pilates. Dia 9 de dezembro de 1883 foi o nascimento dele. Pilates é o inventor do método Pilates, Avá, né? Ele sempre teve uma ligação muito grande com o corpo humano desde que ele nasceu. Na verdade, ele nasceu raquítico, asmático e sofria de febre reumática, ou seja, ele sempre sofria com dores musculares e com uma deficiência respiratória muito importante. A mãe dele era uma neuropata que tratava os pacientes com ervas medicinais, com tratamentos holísticos, e o pai dele era um ginasta profissional lá na Alemanha, que foi onde ele nasceu. Então, desde a infância dele, ele vem praticando boxe, musculação, yoga, artes marciais, todos os esportes que ele gostava. Só que ele sentia uma dificuldade muito grande devido aos problemas respiratórios. Apesar que ele descobriu que praticando atividade física ele tinha uma melhora das dores dele e ele conseguia respirar de uma maneira bacana. Ele criou o método Pilates de acordo com as possibilidades que ele tinha. O método é feito com movimentos musculares, movimentos corporais, conciliados com o tempo da respiração, porque é uma maneira mais lenta de fazer, com que ele percebeu que não era necessário fazer de uma maneira rápida que cansasse ele e ele não conseguisse completar as atividades. Então o Pilates, quem conhece o método sabe que é de uma maneira muito mais tranquila em relação às outras técnicas do corpo, né? Então, devido a isso, ele sempre praticou atividade física por conta de exemplos em casa, exemplos dos pacientes da mãe, dos treinos que o pai dele fazia, e desde criança, durante a adolescência, ele praticou movimentos que faziam ele melhorar. Teve uma época da vida dele que ele foi para a Inglaterra. Ele dava aula de defesa pessoal para detetives lá em Londres e também ele foi artista de circo, por incrível que pareça. Quem tiver curiosidade pode ver no YouTube, tem vídeos do Pilates de cuequinha. Sim, ele usava um calção para praticar atividades físicas ao ar livre. Ele sempre está com aquela cuequinha fazendo as atividades dele, tem bastante vídeo bacana. Ele ficou lá na Inglaterra por um tempo, logo começou a Primeira Guerra Mundial e que, como vários outros alemães, assim como ele, ficaram presos num campo de concentração temporariamente, e o campo de concentração que ele ficou preso com outras pessoas era um hospital abandonado. Esse hospital abandonado, ele não tinha a possibilidade de praticar as atividades do dia a dia dele que faziam ele ter essa melhora da dor, e ele começou a ter a necessidade de buscar uma forma de fazer isso. Conversando com a galera que estava lá presa com ele na cadeia improvisada, eles começaram a criar aparelhos que faziam essas pessoas exercitarem os corpos, né? Pessoas acamadas também faziam exercícios respiratórios que ele passava, porque ele já estava ensinando essas pessoas a possibilidade delas terem uma melhora, se sentirem bem com a respiração apenas e com movimentos básicos, e quem era mais ativo ele fazia exercícios com evolução, aumentando a dificuldade. Quem conhece o estúdio de Pilates sabe que ele é todo esquisito, tem várias barras, várias molas, é tudo ferro, é não sei o que. Por quê? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele ficou preso, o que aconteceu? Ele ficou num hospital abandonado, num hospital desativado. Então os aparelhos de Pilates eles são baseados em macas de hospital. Aquelas barras de ferro que tem em todos os aparelhos eram suportes de soro, que algum amigo engenheiro maravilhoso, criativo dele, foi lá e ajudou a soldar, e ajudou a amarrar, ajudou a montar o negócio todo. Os colchões, eles tiravam as molas de dentro para fazer uma resistência muscular. Olha a cabeça do cara. Não tinha peso, não tinha resistência para eles criarem o aumento da dificuldade dos exercícios. Então eles foram arrancando molas dos colchões. Existe o Cadillac, o Reformer, que são caminhos em que as pessoas hoje em dia deitam para fazer exercício, em que a resistência é por molas. No Pilates é assim. Tem a Chair, que também tem pedais com resistência de molas, que na verdade era uma cadeira de roda que eles acharam ali. Tiraram as rodas e criaram esse método de pedal. E tem o barrel maravilhoso, que é um barril de chopp, de vinho, não sei o que eles acharam lá, e adaptaram uma escadinha sensacional para fazer mais um aparelho. E tem os acessórios, as caixas, meia-lua, enfim. Posteriormente eu vou postar
fotos, imagens de um estúdio de Pilates para quem não conhece ver, e para quem conhece associar aí essa história que eu tô falando. Ele passou por um período da Primeira Guerra Mundial fazendo isso lá com a galera, que estava preso com ele, e depois acabou, ele voltou para a Alemanha, ficou um tempo, aí ele falou, vou para os Estados Unidos, vou fazer um negocinho lá. Foi para os Estados Unidos, aí o Cupido tocou o coração, e ele conheceu Clara, que viveu com ele até o fim, até o último dia da vida dele. Clara casou com ele, também aprendeu o método dele de Pilates e juntos eles montaram o primeiro estúdio de Pilates nos Estados Unidos para ajudar as pessoas que eles viam na sociedade que sofriam por dores devido a uma postura, devido a uma respiração horrível que elas tinham um encurtamento muscular, enfim, todo aquele esquema que o Pilates passou a vida inteira estudando, eles passaram a criar esse estúdio para ajudar as pessoas. Aí, ninguém sabe se foi por uma questão de invejinha, de recalque. Um belo dia o estúdio dele pegou fogo. E o que aconteceu? Pilates, as pessoas que estavam próximas, Clara, o amor da vida dele, foi lá e tentou salvar os aparelhos para não queimar, para não perder tudo isso. Na verdade, o prédio em si pegou fogo, foi uma tragédia. Os aparelhos eles conseguiram realmente salvar, mas depois de um tempo, existem vídeos, o Pilates conseguiu passar para as pessoas o método de solo, Mat Pilates, que trata de exercícios que as pessoas podem fazer só contra a gravidade, só contra o peso do próprio corpo, né? E isso criou exercícios de Pilates no solo e depois também com os aparelhos, e assim aconteceu. A história triste é que Pilates morreu devido a uma insuficiência respiratória por ter respirado o ar poluído do incêndio horrível que fizeram no estúdio dele. Ele morreu depois de alguns meses, talvez até quase um ano, e Clara continuou o legado dele, ensinando pessoas, que tem os discípulos dele aí que criaram as escolas de Pilates que até hoje dão formação a fisioterapeutas, a educadores físicos, as pessoas que têm interesse em aprender e a praticar, devido à insistência que a esposa e viúva deu continuidade às coisas que ele tinha deixado escrito. O interessante, gente, é que o Pilates é um método que funciona até hoje e é atual. Apesar dele ter nascido em 1883 e Coca-Cola de rolha, Pilates morreu em 1967. Você conhece alguém que nasceu por aí? Ou até antes. No Pilates é relativamente novo. No Brasil, o Pilates é relativamente novo. Mas veio lá dos Estados Unidos a partir de um alemão casado com uma americana que teve uma experiência muito bacana em grupo, preso na Inglaterra devido a uma guerra. Hoje é aniversário dele, queria parabenizar ele e ao legado que ele deixou, tio Joy. Seu legado está maravilhosamente sendo executado até hoje. Parabéns! Você que não conhece o método, vá conhecer, que vale muito a pena. E é isso, gente. Tchau, tchau, beijo!